Olá, sejam bem-vindos a mais um Tecno Etc. Eu sou o Alan e hoje nós vamos fazer um unboxing e review do Sony Xperia Z Ultra, novo phablet aí deles. Bom, para quem não sabe, o termo phablet é uma mistura do termo phone com tablet, exatamente porque isso aqui é um híbrido, digamos assim. Ele está entre um telefone e entre um tablet, por causa do tamanho dele. Então assim, ele é pequeno para ser um tablet, mas ele é muito grande para ser um telefone. Vocês vão dar uma olhada, ele é quase o tamanho dessa caixa aqui, então ele é bem grande. E, bom, ele é para um público de nicho, né? Porque isso aqui não cabe no bolso de qualquer um e não é para qualquer um. Mas vamos então ver o que tem na caixa e falar um pouco mais sobre o aparelho. Estamos aqui com a caixa do Xperia Z Ultra. Ela é bem padrão assim da Sony atualmente, né? Ela é bem fininha, bem bonitinha e tudo mais. Aqui atrás inclusive mostra as outras cores que tem, que são a branca e a roxa. Essa unidade que a gente está vendo agora é a preta. Fora as outras especificações do aparelho e tudo mais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A caixa é bem fácil de abrir, é só tu puxar. Puxou, você já tem acesso aqui ao aparelho, que dá pra ver o tamaninho dele, né, aqui em comparação à minha mão. Eu vou comparar com o Xperia ZQ, mas só pra vocês terem noção, isso aqui é um ZQ, e o ZQ é um smartphone grande, então, cara, olha o tamanho disso aqui, né. Bom, a gente já vai dar uma olhada nele. Aqui tem a película que já colaram, essa unidade era de testes, então é só tu puxar essa tampinha aqui e sai. Você tem acesso a um outro compartimento, que tem os manuais, né, do aparelho e tudo mais, aquelas coisas sempre, aqueles guias. E aqui dentro você tem o carregador, que é aquele carregador excelente, padrão da Sony, que o cabo USB fica conectado direto no carregador. Então é super prático, super tranquilo. E é isso aí, não tem mais nada aqui na caixa, não tem mais mistério, é super tranquilo, super fácil de abrir. É isso aí. Estamos aqui então com o aparelho, vou tirar ele da embalagem dele. Pronto, já está fora da embalagem. E cara, é um celular lindo, assim, é um phablet, né? Eu meio que vou chamar de celular, mas porque ele é mais um celular do que um tablet, eu diria, mas ele realmente é muito grande, ele é muito acima de um celular comum. Mas cara, ele, assim, se você olha, você diria que é um ZQ gigante, ou um Z1 gigante. Ele é bem parecido com a atual linha da Xperia, em termos de design, só que ele é gigante, né? Ele é 6.4 polegadas, então ele é bem grande. E bom, vamos dar uma olhada aqui nas características dele físicas, né? Você tem a câmera frontal dele, que é de 2 megapixels, que dá para filmar em Full HD. É uma câmera boa até para uma câmera frontal. Ele não tem mais nenhum botão nem nada aqui. Na lateral dele a gente tem o botão de bloqueio e desligar e tudo mais, que é o mesmo da série ZQ e tudo e nas outras séries da Xperia. E o botão de aumentar e diminuir o volume. Agora, ele tem vários compartimentos secretos, digamos assim, né? Ele tem essas abinhas aqui que você tem que tirar para poder acessar certas coisas. Por que disso? Porque ele é resistente à água. Ele é resistente a 1 metro de água doce por até 30 minutos. Então por isso ele tem esses compartimentos selados, digamos assim, em que você sela o celular. Ele até avisa várias vezes que antes de colocar na água ou molhar ele, você tem que garantir que isso está fechado. Porque se não tiver fechado direito, vai entrar água no seu celular e você vai acabar estragando ele. E se você olhar bem, você vai ver que tem borrachinhas aqui. Então ele é para fazer vedação. Nesse buraquinho aqui a gente tem o slot do micro SIM card dele, né, aquele SIM card pequeno, e do micro SD, que ele aceita até 64 GB. Aqui tem um buraco do fone de ouvido, que está exposto, mas a Sony deve ter feito alguma coisa, uma configuração especial, de que ele pode ser molhado sem problema. Então você pode molhar, não tem nenhuma tampa nem nada, você bota ele direto na água assim. Aqui embaixo está aquele buraquinho para você botar aquela fitinha, né, botar no pulso. A caixa de som dele fica aqui embaixo, ele é super fino, né? Não tem, assim, ele é em plástico, né? Eu diria que é quase um vidro, porque é um plástico geladinho, digamos assim. Na parte de trás dele ele é totalmente liso, não dá pra tirar a bateria dele, né? E tem essa inscrição Sony, NFC aqui em cima, né? Xperia. E uma câmera de 8 megapixels. É uma câmera um pouco inferior em relação ao ZQ, por exemplo. Mas é uma câmera muito boa que filma em 1080p também. Do outro lado a gente tem o buraquinho para a porta USB dele, que é onde carrega e transfere dado. Que é a mesma coisa, tem aquela borrachinha, ela veda muito bem. Aqui a gente tem um conector para o dock, que também fica exposto e no caso pode ser molhado à vontade, porque ele tem um dock que não veio com ele, que você bota ele assim em pé, né? Em pé não, de lado, você bota ele fica mais ou menos assim. Então você pode usar ele como se fosse um tablet, digamos assim. É para você botar na cozinha, para botar na sala, botar no banheiro e você poder assistir as coisas e mexer enquanto isso. Além disso ele é carregado e entra no modo dock, no modo multimídia dele. E no geral, em termos de aparência, é isso aí. Ele não tem muitos features aqui, né? A graça dele está toda aqui dentro. Mas ele é um celular muito bonito, muito fino, muito leve também. Ele é super fino.
E, bom, vamos comparar então com o ZQ, só para vocês verem. Aqui está o Xperia ZQ, né? Ele já é um celular grande, que tem 5 polegadas, então esse aqui tem 6.4, esse aqui tem 5 polegadas, então vocês já dão para ver que a diferença é grande, né? Esse smartphone é um smartphone grande e perto dele parece um brinquedo, é bizarro assim. E ele é praticamente tão fino quanto o ZQ, na verdade o ZQ é mais grosso até do que o Z Ultra, o que é bizarro até eu diria, porque o Z Ultra é superior em termos de configuração de uma maneira geral ao ZQ, e ele já é mais fino. E ele é mais leve, eu diria que ele é tão leve ou mais leve do que o ZQ, e ele é muito maior, então assim, cara, realmente a Sony fez um trabalho impressionante. Uma coisa que eu acho ruim é que ele não tem flash, né, então a câmera dele é só escura, isso é um ponto negativo que eu diria, mas, sei lá, quem compra esse tipo de aparelho não está interessado em ficar tirando muita foto, até porque ele não é das coisas mais compactas para você botar no seu bolso, né. Vamos então dar o boot nele, para vocês verem enquanto ele carrega. E cara, o boot dele é muito rápido, então assim, vamos lá, vamos tentar falar todas as características dele. Ele veio com o Android 4.2 Jelly Bean, mas ele já está com a versão KitKat, né. Inclusive a primeira coisa que aconteceu quando eu liguei ele foi já avisar que já tinha saído o KitKat para ele, então já está na versão KitKat. O CPU dele, o processador, é quad-core 2.2 GHz, o que é absurdo também, é muito poderoso e é muito legal isso. O aparelho é muito rápido, é muito bom de uma maneira geral. A GPU dele é uma Adreno 330, aí tá vendo, já deu boot até. É uma Adreno 330, que é um pouquinho só superior ao ZQ, no geral é mais ou menos a mesma coisa, é só um pouquinho superior. A tela dele, como eu disse, é de 6.4 polegadas, Full HD. É interessante comentar que é Full HD porque o ZQ também é Full HD. Apesar da tela do ZQ ser muito menor, a resolução é a mesma. Não que vai fazer muita diferença, porque essa tela é tão linda e tão grande assim, e bonitona, que sinceramente, cara, você não vai incomodar nem um pouco. O Full HD tá mais do que bom assim, para você assistir filmes e você fazer tudo o que você quiser nele. A câmera traseira dele, como eu tinha dito, é de 8 megapixels e ela filma em Full HD. A câmera frontal é de 2 megapixels e também filma em Full HD, o que é uma característica interessante. Ele vem com 16 GB de memória interna e tem entrada para cartão microSD de 64 GB, como eu já tinha mostrado. A bateria dele não é removível, é de 3050 mAh, que é uma bateria nível de tablet, eu diria. É uma bateria grande, maior do que a média do mercado. O display dele é um display chamado Triluminous, que é uma nova tecnologia da Sony, que é um display muito mais bonito, que mostra muito mais cores e, cara, os detalhes e tudo mais são muito legais. E a tela dele, como sempre, a câmera não faz jus, mas a tela dele é maravilhosa, assim, muito linda. Se você vê um Netflix, um filme, você vê algum site, alguma coisa, você vai ver que é lindo, lindo. A imagem do celular é linda. Como eu já tinha falado antes, ele é micro SIM card, então ele é aquele SIM card pequeno e ele já tem 4G. Vai lembrar que se você comprar esse celular fora do Brasil, o 4G dele não vai funcionar no nosso 4G, que é numa banda diferente. Então 4G, infelizmente, só se o celular for brasileiro. Ele é super leve, como eu tinha falado antes. Ele pesa apenas 212 gramas, que é muito pouco. Ele é realmente muito leve e ele não vai incomodar nem ficar pesando na sua mão na hora que você ficar mexendo nele. Ele é resistente à água, né? No caso é apenas água doce, vale lembrar, e na altura de profundidade de 1 metro durante 30 minutos. Esse é o tempo recomendado. E eu não tive coragem de testar isso por mim mesmo, até porque esse celular não é meu, é um celular emprestado pela própria Sony, mas eu já vi em vários displays e em lojas até que eles botam esse celular mergulhado dentro da água. Então, a princípio, ele tem uma resistência muito boa, mas vai lembrar, só água doce, mesmo assim é recomendado que você até dê uma secadinha no aparelho, não deixe com muita umidade, senão você vai acabar diminuindo a vida útil dele. E uma outra feature bobinha que eu acho interessante, porque hoje em dia é difícil, é que ele tem rádio FM. E é legalzinho assim, não é todo celular que hoje em dia tem rádio. Uma das características do Z Ultra também é a sua TV digital. Mas eu não sei se é porque essa é uma edição de testes, né? É uma versão específica para testes que a gente recebeu da Sony, que eu não achei em lugar nenhum o aplicativo da TV digital. Eu procurei na internet, procurei no manual do aparelho, procurei no manual digital do aparelho, procurei no site da Sony, e nenhum lugar indica aonde está e que aplicativo que é o da TV digital. E além disso, ele precisa do fone de ouvido para servir de antena, já que ele não tem uma antena telescópica que muitos celulares têm. Então, mais uma coisa também que não veio na caixa do aparelho, porque essa é uma unidade de testes, né, que é um pouco diferente da unidade que vai para o mercado. De qualquer jeito, a TV digital dele não é grande coisa, porque a resolução é muito baixa. O celular tem uma tela Full HD, né, 1920 por 1080, e a TV é transmitida em baixa resolução, por volta de 320, né. Então, cara, é muito baixa, a qualidade fica horrenda. Então, basicamente, é só quebra galho, ou se você não se importa com a qualidade da imagem,
no caso da TV. Mas normalmente o comprador desse aparelho se importa sim com a qualidade de imagem e com o fato dele se for HD, ele ter a tela grande. Então meio que a TV digital dele passa a ser praticamente descartável. A tela dele, como a gente falou anteriormente, tem uma tecnologia chamada Triluminous, que deixa a tela com uma qualidade de imagem superior, maravilhosa, e realmente a tela dele é linda. Até mesmo em comparação com a do ZQ, eu diria que a tela é um pouco mais nítida, um pouco mais bonita, mas mesmo eles tendo uma tela um pouco maior do que a do ZQ e tendo a mesma resolução, você simplesmente não diz. Até porque Full HD é uma resolução muito grande para um celular, entre aspas, pequeno como o ZQ. Sendo que ele não é nem um pouco pequeno, né? Mas enfim. Mas ele tem processamento de sobra. Então assim, vídeos em Full HD, jogos, coisas em alta resolução, imagens em alta resolução, ficam muito bem nesse aparelho. A câmera dele poderia ser um pouquinho melhor. A do ZQ é uma câmera muito boa. A câmera do Z Ultra é um pouco inferior, né, 8 megapixels, como eu falei anteriormente, e a qualidade da foto dela não é tão especial assim, mas aquela coisa, a câmera dele é quase acessória mesmo, não é um dos pontos altos do aparelho. O celular também é meio ávido por dedos, né, se vocês olharem, vocês vão ver que, cara, é dedo para todo lado, porque ele é todo como se fosse envidraçado, né, então ele tem muitos dedos, marca de dedo e tudo mais, é meio chato, que você tem que ficar sempre limpando, não é bem um problema real assim, é mais um nitpickzinho. Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra você aqui um joguinho bem interessante que eu descobri, que é o Tabletop Racing. Ele tem um gráfico maravilhoso, como vocês podem ver. E ele é free to play, então assim, se vocês quiserem testar ou se vocês se interessaram no jogo de alguma forma, vocês podem baixar. Ele não roda qualquer aparelho, porque ele tem uns gráficos realmente muito bons. E ele é um bom benchmark para vários aparelhos. E no caso, cara, o Z Ultra roda com a mão nas costas, assim, tranquilamente, sem nenhum tipo de slowdown ou lag. E ainda por cima tem uma característica interessante para aqueles que não sabem. O KitKat, uma das novidades que ele trouxe foi o fato de não ter mais aquela barra lateral aqui com Home, Voltar e o Multitasking. Isso porque era realmente uma coisa inconveniente. Você tem um celular com uma tela gigante, ou Full HD e tudo mais, e você perdia um pouquinho da tela por causa daquela barra, e você não tinha como esconder ela. Agora os aplicativos que são otimizados para o KitKat, eles têm a opção de esconder automaticamente a barra. Então enquanto você está jogando, essa barra desaparece. Só quando você pausa o jogo ou faz algum tipo de outra função é que essa barra volta. Isso é uma característica legal e dá para aproveitar toda a glória do Full HD do Z Ultra. Bom, vocês estão vendo que o jogo roda muito bem. Inclusive o som do Z Ultra é muito alto, é muito bom. Eu abaixei um pouquinho só para vocês verem ou poderem ouvir o que eu estou falando. E a qualidade de imagem dele também é muito boa. Eu baixei um pouquinho o brilho, mas o brilho dele é muito forte também. Eu acho que, apesar da câmera nunca fazer justiça à qualidade da tela, eu acho até que tá gravando direitinho aqui de uma maneira geral. Agora eu vou mostrar pra vocês o Real Racing 3, um outro jogo aí que a gente costuma testar bastante aqui no Tecno Etc. E cara, roda sem nenhum problema. Vocês podem ver que tem muitos carros na tela, o jogo roda em Full HD, ele roda na tela inteira, né, como é a versão do KitKat. E tem um monte de carro na tela, poeira, fumaça, um monte de coisa, e o Z Ultra parece nem se importar. Eu diria que a única coisa que acontece é que aqui onde está a minha mão esquerda, ele fica um pouquinho quente só quando você tá jogando, mas não é nada assim muito alarmante não. Ele só fica um pouquinho quente, normal nesses celulares, ainda mais com esses jogos muito pesados. Mas bom, o Real Racing 3 também está aprovado para jogar nesse phablet, né, digamos assim, nesse aparelho. O Z Ultra é mais um aparelho aí que a gente recomenda no Tecno Etc. Ele tem essa crise de identidade, né, de você não saber direito se ele é um celular ou se é um tablet. Ele é grande demais para ser um celular, pequeno demais para ser um tablet, né? Então ele é para um público muito específico, vai depender muito do que você quer fazer com o celular, porque ele não vai caber no seu bolso, com certeza. Ele vai caber numa bolsa, em outros lugares, talvez seja algo para você ter mais em casa, não ficar usando na rua, até porque ele é relativamente bem grande. Então realmente é meio bizarro você ficando na rua com um negócio tão grande na orelha, né? E caso você queira voltar, né, sair do jogo de novo, mostrar a barrinha de novo, você só dá um swipezinho para baixo, tá vendo? Aparecem as opções, então você consegue ver tudo. É só dar um swipe home, pronto, você saiu do jogo. Em relação ao tamanho dele, ele realmente é um celular muito grande, né? Ele é um phablet, como a gente já falou anteriormente. E, assim, a minha mão não é uma mão muito grande, é uma mão, eu diria, média.
e ele cabe perfeitamente em uma mão só. Dá pra você usar o celular só com uma mão. Então assim, não pense que é porque ele é muito grande você não consegue utilizar ele com uma mão só. Dá pra usar. Não vou dizer que é a coisa mais confortável, você tem que esticar muito o seu dedo para poder alcançar todos os cantos da tela, mas dá pra usar. E ele, pra ver filmes, essas coisas, ele é super legal e super confortável porque ele é leve. Então você segura assim, vê o seu filme, navega na internet, entendeu? Você consegue... Vou até acessar aqui o site do Tecno Etc para mostrar pra vocês. O teclado dele é muito gostoso de usar, exatamente pelo fato dele ser grande. Então você consegue digitar tranquilamente. Além disso, ele sempre tem o bom e velho swipe, né? Que funciona muito bem. Nós estamos aqui no site do Tecno Etc. Roda muito bem, você consegue ver tudo aqui, né? Ele está otimizado para mobile, então ele aparece uma versão um pouco maior, mas carrega perfeitamente aqui no site do Tecno Etc. A navegação em browser é maravilhosa. Inclusive eu botei para baixar aqui o Media Kit do Tecno Etc, que é um PDF, ele já vem com Office Suite, então se você quiser abrir Doc, PowerPoint, essas coisas, você pode abrir diretamente nele. Como exemplo, eu abri aqui o Media Kit do Tecno Etc, que é um PDF, né? Ele abriu no Office Suite e aqui ele dá um loadingzinho só, até porque o nosso PDF, o nosso Media Kit não é super ultra leve, né? Ele é bem elaboradinho e tudo mais. Você pode baixar um PDF, baixar um doc, um PowerPoint, como eu falei, e abrir diretamente nele, aproveitar dessa tela maravilhosa que ele tem. Ele às vezes só leva um tempinho para carregar e pum, já carregou, perfeito. Entre os aplicativos que vem nele, vem todos aqueles aplicativos básicos que já tem todos os Experience, de uma maneira geral. Vem aplicativo de álbum, de filmes, que são a parte do Android. Os do Android também existem aqui, mas a Sony tem os próprios dele. Tem o Walkman, que é muito bom. O Video Unlimited, o Music Unlimited. Ele tem esse Update Center, que ele baixa todos os updates do celular, inclusive as atualizações, tudo pelo ar, você não precisa ligar nada no USB. Esse TV Side View é um programinha legal que indica grade de programação, inclusive no Brasil. Então se você quiser, você pode usar ele como se fosse um guia de TV, né? Se você tiver na dúvida o que vai passar e tudo mais, você não precisa procurar na internet, baixa diretamente nele. Ele tem esse Track ID e Track TV, que funcionam da mesma forma. O Track ID, você quem conhece Shazam ou SoundHound sabe como é que funciona. Você fica tá ouvindo uma música, você aperta a opção e ele usa a internet para descobrir que música é aquela e salva no seu histórico. Então você descobre finalmente que música é aquela que você está ouvindo no rádio, ou numa loja, numa boate, enfim. E o Track ID TV é a mesma coisa, só que para programas de televisão. Tá passando por uma TV e você não sabe o que é, você bota para ouvir, que normalmente ele vai detectar. Eu nunca testei isso no Brasil, essa versão TV, e eu não sei se ela funciona muito bem. Pelo que eu vi, não tem opção Brasil, tem outros países nas opções do aplicativo que eu achei meio esquisito. Mas sei lá, meio que hoje em dia todo mundo já sabe o que está passando na TV, é só você clicar lá no próprio controle, eles já vão indicar, né? Além disso, tem o Smart Connect, Smart Select, a própria tela de suporte. Ele é certificado PlayStation Mobile, então os aplicativos PlayStation Mobile são compatíveis com ele já nativamente. Enfim, a Sony tem vários aplicativos legais, mas eles não são aplicativos chatos ou inúteis que ficam só te enchendo o saco, que nem acontece com algumas outras marcas e alguns outros aparelhos. Bom pessoal, então esse foi o nosso review e unboxing do Xperia Z Ultra, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só digitar aí embaixo nos comentários, que a gente sempre está de olho e sempre tenta responder. Nós agradecemos a Sony por ter enviado essa unidade pra gente. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar no botão de gostei, é muito importante pra gente. E se você ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, porque toda semana vai sair um vídeo novo aí, uma análise, um review ou algum tipo de vídeo diferente aqui no canal do Tecno Etc. Bom pessoal, então é isso, muito obrigado e até o próximo Tecno Etc.